A resposta não está no texto. Mas a resposta está em Tiago 5,17. Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Lição aprendida. Elias só prevaleceu em público diante dos homens, porque primeiro prevaleceu em secreto diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro se prostrou diante do Rei dos Reis. Elias só prevaleceu na pregação, porque primeiro prevaleceu na oração. E aqui está uma outra lição. Talvez um dos grandes problemas da igreja contemporânea é que nós separamos academia de piedade e separamos pregação de oração. Temos verdadeiros gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas gente que não conhece a intimidade de Deus. Se nós quisermos impactar a nação, nós precisamos primeiro conhecer a intimidade de Deus por meio da oração. Mas notem comigo nos versos 2 e 3, porque aqui uma transição, que é um anticlímax. Porque está escrito: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente Querite, fronteira do Jordão. Todo pregador gosta de se dirigir rumo à multidão, e não rumo à solidão. O pregador gosta de ir ao encontro das pessoas, o pregador não gosta de se esconder. Deus retira o Elias do palácio, debaixo das luzes dos holofotes, e manda o Elias para o deserto, e apaga as luzes. Mas o deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida. O deserto é uma agenda de Deus na nossa caminhada. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. E a escola do deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Ele treina os seus mais importantes líderes. Quando Deus nos leva para a escola do deserto, Ele nos matricula em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. A nossa própria vida é o currículo da faculdade avançada de Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Primeiro Deus nos reduz a nada, para depois nós reconhecermos que Ele, Deus, é tudo. É no deserto que Deus nos humilha, para depois nos exaltar. Não fique impaciente com Deus, porque você está no deserto. Deus está trabalhando em você, para depois Deus trabalhar através de você. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A maior prioridade da sua vida não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade da sua vida é conhecer o Deus da obra. Mas a segunda matéria no currículo de Deus é que você precisa aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Deus manda Elias para o deserto, e ali tem um filete d'água. E Deus manda os garçons voadores levar para ele todo dia pão e carne. E ele bebia da torrente. Mas veja o verso 7 comigo. Passados dias,
a torrente secou. E o que acontece quando a torrente de Deus que abastece você seca? Quando a sua torrente seca, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir e o que você deve fazer. A torrente de Deus pode secar para você, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Deus leva você a essa situação para você entender uma verdade essencial: você depende do provedor e não da provisão. Me permitam ilustrar isso com uma experiência pessoal. No ano 2000, pastor em Vitória, no Espírito Santo, eu fui para os Estados Unidos com a minha família, esposa e 2 filhos, um casal de filhos que eram pequenos, para fazer um curso de doutorado na área de pregação. E eu fui na época com um recurso que a igreja havia destinado para o nosso sustento. Na época, acordamos um valor de $2.300 por mês. Só que eu tinha valores a debitar deste valor absoluto de 2.300. Primeiro, que todo pastor é dizimista. Se não é, devia ser. Pressupõe que seja. Se eu recebia 2.300, já deixava 230 na tesouraria da igreja. Recebia 2.70 livre. Nós temos uma senhora que mora conosco há mais de 30 anos. Ela não pôde ir com a gente. E eu achei que não seria honesto deixá-la desamparada no período. Continuei pagando o salário dela. O apartamento que eu estava, o nosso apartamento montado, não quisemos desfazê-lo, porque voltaríamos brevemente. E uma missionária foi morar lá com o compromisso de pagar o condomínio. Ela teve que mudar-se da cidade. Em 6 meses eu tive que pagar também o condomínio. O certo é que me sobrou desse valor em torno de 1.400 no máximo. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, eu tomo alguns sustos. Primeiro, que eu fui com expectativa de bolsa, não achei bolsa de 1 centavo. Segundo, que não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Terceiro, não tinha escola pública para os nossos filhos naquele período, tive que pagar uma escola para eles, pagar a escola de inglês, pagar o seminário, pagar aluguel. Nós tínhamos levado todas as nossas economias pessoais. Com 5 meses que nós estávamos lá, o carro que era velho quebrou. Levei para a oficina $1.350 para tirar o carro da oficina, eu não tinha esse dinheiro. Não tínhamos mais dinheiro para pagar aluguel, nem para fazer compra de comida para casa. E eu reuni minha família e disse: olha, nós temos 2 opções. Eu não quero chamar mais pesado para a igreja. Então, ou nós voltamos frustrados, ou pedimos para Deus um milagre, porque nunca as nossas despesas tinham ficado inferiores a 3.000 por mês. Eu e minha esposa levantávamos 4 horas da manhã, todo dia, para limpar a escola onde eles estudavam, para ganhar um desconto na mensalidade de $200 por mês. Com 5 meses, quando acabou a minha economia, me deu inflamação no braço, eu não segurava nem o rodo nem a vassoura. Tive que dispensar mais aquele trabalho e tirar menos $200 do orçamento. Então, chamei minha esposa, falei com os nossos filhos, disse: vamos fazer o seguinte, nós sempre pregamos que Deus é o Deus Jeová Jireh. Nós sempre pregamos que Deus é o Deus da provisão. Então chegou a nossa hora. Nos ajoelhamos na sala e oramos a Deus, pedindo a Deus um milagre. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. Corri para atender. Era um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu fui para aquele congresso sem dinheiro de um lanche sequer no bolso. Quando eu estava no último dia da conferência,
o pastor que dirigia a programação, disse o seguinte: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro, não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou depois do culto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando, tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei o aluguel, paguei seminário, ainda sobrou um pouquinho. Semana seguinte, um outro telefonema, recebi um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu estou pregando meu último sermão, quando veio um presbítero por trás de mim, botou um bilhete dentro da minha Bíblia assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração, e eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. Me deram mais $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela para ir onde eu estava para me dar uma oferta. Nunca nos faltou nada. No dia que nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta. Para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou a lição: quando os seus recursos acabam, eu continuo sendo seu provedor. Você não tem que confiar na provisão, você tem que confiar no provedor. E Deus nos ensinou isso nos mínimos detalhes. Estávamos na semana de vir embora, meu colega do lado, que era um missionário colombiano, disse para mim: pastor, eu preciso comprar seu carro. Você está indo embora? Eu falei: tá bom, vendo com o maior prazer. Faça a avaliação dele, você pode fazer, faz a avaliação, veja quanto ele custa. Aí ele veio para mim e falou: pastor, eu fiz a avaliação, seu carro vale $2.900, mas eu só tenho um problema. Eu falei: que foi? Eu só tenho 2.000. Eu falei: tá bom, não tem problema não, o carro é seu. Mas então o senhor fica com ele até o dia que o senhor ir embora. Eu falei: tá bom, melhor, que eu preciso do carro mesmo, até o dia de ir embora. No penúltimo dia, minha esposa foi à escola para resolver uma questão lá do curso dos meninos. Acabou de sair de casa, 5 minutos depois me ligou, falou: olha, bateram no meu carro aqui. Eu falei: no seu carro? Não, o carro está vendido. E o carro que bateu na traseira é uma caminhonete e precisou ser rebocada. Eu falei: pronto, então o carro acabou. Era um Toyotinha velho. Quando eu chego lá, eu tomo um susto. Não tinha um arranhão no Toyotinha. Não tinha um arranhão. Mas trouxemos o carrinho, botamos na garagem. Meia hora depois chega a polícia. Tocou a campanha, eu falei: esse carro que bateu, eu falei: esse carro, senhor, o que aconteceu? Algum problema? Eu falei: não deu muita atenção para mim, no computadorzinho dele dentro do carro, tocando no computadorzinho, tal. Terminada a conversa, me entrega um cheque de $900. Eu falei: como assim? Não, o seguro ordena a gente a dar ao senhor $900. Entenda uma coisa, amado: se Deus leva você para o deserto, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. Porque você precisa entender que você depende de Deus, mais do que dos recursos de Deus.